Fala comigo, galera! Eu sou o Jorginho Muniz, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso ter você aqui. Bom, hoje eu quero falar de um assunto muito sinistro, sinistro demais. E se você não aguentar fortes emoções, eu te aconselho a não assistir o vídeo. Não, cara, brincadeira, assista o vídeo. Esquece esse conselho. Eu dei lugar à carne agora. É muito importante que você fique aqui. Eu preciso que você assista esse vídeo. E, cara, não só assista, mas que você se inscreva. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, cara. Verifica o sininho. Tem um sininho logo aqui assim, ó. Vê se o sininho está ativado. Se não, ative o raio do sininho. Curta o canal, fica desse lado aqui e compartilhe para que esse vídeo chegue a maior quantidade de pessoas possíveis. Por quê? Porque esse assunto é muito importante. Esse assunto é tão importante, cara. Por quê? Porque nos últimos anos a gente tem percebido uma mudança a respeito da exposição do Evangelho de Jesus. Principalmente no último ano, né? O último ano, então, a impressão que dá é que todos os cães merecem o céu. Que todos nós merecemos o céu, quando na verdade não é assim, né? Todos nós merecemos o inferno. Todos nós somos dignos da ira de Deus. É o que Paulo fala. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas, nos últimos anos, aqui no Brasil, tem surgido um novo grupo de pregadores, né? São os pregadores do Instagram, os pregadores do YouTube, os pregadores do Twitter. É uma galera jovem, uma galera mais nova, uma galera com uma outra visão. E eles têm pregado o Evangelho que mostra apenas o amor de Deus, o amor de Jesus, mas não mostra a responsabilidade humana e as consequências de rejeitar este amor. Porém, principalmente no último ano, gente, eu sei que a gente está num ano difícil, um ano sofrido, mas principalmente no último ano a gente tem percebido muito o crescimento, né, dessa crença, dessa percepção de que todo mundo vai para o céu. Né? Morre alguém que estava traindo a esposa e tentou pular de um apartamento para o outro, foi para o céu. Morre alguém trocando tiro com a polícia, foi para o céu. Morre alguém que está vivendo, não vou falar aqui o motivo, como, porque senão o YouTube vai derrubar o meu vídeo, mas que está vivendo de maneira contrária às escrituras e vai para o céu. Ou seja, todo mundo vai para o céu hoje em dia. Então fica uma pergunta no ar, cara, se todo mundo vai para o céu, o que aconteceu com o inferno? Será que o inferno fechou para balanço? Será que o inferno faliu, não aguentou a concorrência do céu, não aguentou a pandemia, não aguentou a quarentena, e o inferno acabou falindo, acabou fechando, né, por falta de procura? Bom, é sobre isso que eu quero falar com vocês. A gente tem percebido, principalmente nos novos pregadores, né? Eu vou citar alguns nomes aqui, Vitor Azevedo, David Leonardo, que são uma galera mais jovem representando, né? Eles não são os únicos, tem um monte de gente pregando isso e um monte de pessoas nas igrejas repetindo isto, tá? Repetindo por falta de conhecimento das escrituras. E Jesus já falou a respeito disso. Erreis por não conhecer as escrituras, muito menos o poder de Deus. Parafraseando o Antigo Testamento, que diz: o meu povo peca porque lhes falta conhecimento. Gente, conhecimento é vida. Provérbios fala isso. Conhecimento é vida. Então, galera, o que acontece, né? Não apenas esses novos pregadores, mas também pregadores antigos, pastores já de renome, né? De 20, 30 anos de ministério, muitos deles estão ressignificando a pregação do Evangelho, estão modernizando ou pós-modernizando a pregação do Evangelho, ou até uma palavra que de repente essa ressignificar foi utilizada por um deles, inclusive, né? Mas a gente pode buscar outras palavras como contemporizar, né, a pregação do Evangelho, e acaba se pregando uma coisa que até parece com as verdades das Escrituras, porém não é. Porque eu falei, né, que parece que todos nós merecemos o céu, quando a Bíblia nos ensina que não é assim. A Bíblia nos mostra de Gênesis a Apocalipse que o homem é intrinsecamente mau, o homem é perverso,
O coração do homem é inclinado à maldade, o coração do homem é inclinado ao pecado. E por causa disso, Deus está constantemente irado com a humanidade. Mas espera aí, mas Deus não é amor? Sim, ele é amor, porém ele é santo e ele é justiça. Ele é justo, cara. Ele é justo. A Bíblia diz que o culpado ele não tem por inocente. Então, se Deus não tem o culpado por inocente, logo ele não tem um pecador por santo, né? Então, Deus está constantemente irado. Mas então, o que impede que a ira de Deus recaia sobre a humanidade e todos nós vamos parar no inferno? O amor de Deus. O amor de Deus, que é um versículo, inclusive, que é muito utilizado por essa galera, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ponto. Os caras pregam isso, mas o versículo não para aí. Jesus não parou aí. A frase de Jesus continua. Quem crê será salvo, mas quem não crê já é condenado. Jesus não diz que será condenado. Jesus traz para o tempo presente. Já é condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Olha que coisa sinistra. Olha que coisa sinistra. Então, galera, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, isso não é algo que está acontecendo no Brasil, tá? Esse pensamento, inclusive, veio de fora, e o grande representante internacional é um pregador jovem, inclusive, né? Um jovem pregador chamado Rob Bell. Rob Bell, ele é ator de uma série de livros chamado Nooma, ou Noma, né? E ele, nas suas pregações, ele traz esse pensamento, né? Inclusive, ele diz, um Deus amoroso jamais sentenciaria almas humanas para o sofrimento eterno. Ele questiona isso, ele diz, um Deus amoroso jamais sentenciaria almas humanas para o sofrimento eterno. Então, assim, você vê que não é algo novo, não é algo daqui, não é algo que surgiu aqui. Esse pessoal está indo beber em outras fontes, né? E muitas das heresias que se espalharam pelo mundo não surgiram no Brasil, surgiram em países como Canadá, Estados Unidos, países do continente africano, né? Então a gente percebe o quanto é perigoso essa crença. Tudo em nome de anunciar uma mensagem que cause bem-estar, né? Que seja de uma filosofia pluralista, algo que seja bom para a alma humana, para o ser humano, né? Então vem esse tipo de crença. Um Deus de amor não lançará ninguém no inferno? Será? Se Deus realmente é amor, então como ele pode mandar alguém para o inferno? Essas são perguntas que esse pessoal costuma trazer, como costuma trabalhar nas suas pregações. E eles costumam, inclusive, dizer, não, é só você olhar para Jesus, pregue Jesus. Não, ou seja, o resto das escrituras morreu. Vamos falar só de Jesus, porque Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Bom, concordo com isso. Por isso, galera, eu vou trabalhar em cima de algumas frases de Jesus. Vamos lá. Mas antes, vamos falar um pouco sobre essa questão do inferno. Deixa eu explicar para vocês. Essa luta não é nova, é antiga. Isso vem lá da Idade Média. Talvez a visão, né, mais antiga para combater a doutrina do inferno, o ensinamento do inferno, seja o purgatório. O purgatório nasceu lá na Idade Média, com a Igreja Católica, né, criando ali a cultura das indulgências. Aí as pessoas, quando morriam antes de ir para o céu, passavam lá pelo purgatório, ficava lá pagando seus pecados, sofrendo, e para ele sair dali, o parente, o filho, o pai, um amigo, alguém, tinha que pagar uma indulgência, né, tinha que pagar o perdão à Santa Madre Igreja. Aí, a partir dali, o Papa, o Bispo, o Padre, alguém, ele liberava ali o perdão sobre aquela pessoa, né? Tinha as penitências que os parentes precisavam fazer, e a pessoa, isso na crença do purgatório, saía e ia então para o céu. Cara, só que se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar nenhum só versículo bíblico que sustente essa crença. Mas, é claro, né, que
na doutrina católica existe um versículo do livro de 2 Macabeus, 12:46, que fala alguma coisa sobre isso, mas é um livro considerado apócrifo e que nós, evangélicos, não aceitamos, porque foi um livro que foi colocado depois, depois do concílio em que se entendeu e fechou ali a Bíblia, só depois foi incluso alguns livros apócrifos, e entre eles 1 e 2 Macabeus. A outra crença que nós temos, galera, é a crença da reencarnação. Bom, a reencarnação, ela diz que a pessoa nasce, morre, renasce e progride para sempre até ela chegar ao nível de transcender esse plano e ir para um outro plano. Bom, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Hebreus 9:27 diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Cara, não tem para onde correr, né? Uma outra crença, uma outra visão para combater a crença no inferno é o materialista ou naturalista. O que eles creem, galera? O que diz? Eles dizem que nós não temos alma, ou seja, somos apenas corpo, e ao morrer o homem simplesmente para de existir, entendeu? Ou seja, a morte é a aniquilação. Você morreu, parou, acabou de existir. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Eu vou trabalhar Jesus, lembra? Essa galera usa muito Jesus. Jesus, Mateus 10:28 diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus ensinando a respeito do inferno. Sinistro, hein? Universalista. Vamos ver o que o universalista crê? O universalista está aí dentro da visão do Rob Bell, tá? O Rob Bell, pelos escritos dele, pelas pregações dele, ele é universalista. Assim como também William P. Young, que é o autor do livro A Cabana, e inclusive na Cabana ele defende essa tese, tá? Por isso que esse livro é perigoso. Eu tenho ele aqui, eu li, e durante muitos anos eu combati esse livro. Falei para várias pessoas, não lê, você vai ficar confuso, vai te ensinar coisa errada, o que está ali é contrário às escrituras. Se William Paul Young é cristão, ele não conhece a Bíblia, tá? Então vamos lá, o que diz? Ela diz que após um período no inferno, seja, sei lá, de 10 milhões de anos, de uma eternidade, não sei. Mas no final de uma eternidade futura, Deus vai esvaziar o inferno, esvaziar o lago de fogo, de lago de enxofre, e Deus vai restaurar todos a ele. Entende? Deus vai perdoar todos que foram para lá, inclusive Satanás. Inclusive Satanás. Um outro adepto dessa crença, eu já vi, tá? Eu já vi ele defender isso, é o nosso querido Caio Fábio de Araújo Silva. Filho Silva, meu Deus. Caio Fábio de Araújo Filho. Eu gosto demais do Caio Fábio. Eu leio muitas coisas do Caio Fábio, mas eu já vi o Caio Fábio defender essa tese, tá? Do Universalistas, que diz que após o final de uma eternidade, sei lá de qual tempo, né? O inferno seria esvaziado, o lago de fogo seria esvaziado e Deus iria restaurar todos a ele. Bom, é complicado. Romanos 9:27 diz assim: também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, ou seja, nem todos serão salvos. A própria morte de Jesus, a crucificação, nos mostra que nem todos serão salvos. Havia 2 ladrões sendo crucificados com Jesus. Jesus só promete salvação a um, ao outro não, ok? Então, galera, é isso aí. Vem a ser o aniquilacionismo. O que diz o aniquilacionismo? Aniquilacionismo é a crença de que os incrédulos não sofrerão eternamente no inferno. Parece um pouquinho com o anterior, né? Porém diferente. Porque diz assim, a anterior diz que Deus, depois de um tempo, restaurará todas as coisas a ele. Mas essa aqui não. Essa aqui diz que após os ímpios, os incrédulos, perecerem por um tempo no inferno, que sabe lá quanto tempo seria isso, talvez uma eternidade,
depois de um tempo, eles seriam aniquilados, eles deixariam de existir, tá? Deus ia lá e acabar com o inferno, que tudo o que há no inferno, com quem estivesse lá, e simplesmente essas pessoas que estariam lá deixariam de existir. Bom, essa tese é defendida também por John Stott, tá? Ele creu nessa doutrina, mas vamos ver à luz das Escrituras o que a Bíblia diz. Vamos lá, Apocalipse 20, 10 e 14, 9, 11 e 19 e 20 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Tá? Não é por um período de tempo. Eu queria que fosse por um período de tempo, mas não é. Então vamos lá. Agora, o que a Bíblia ensina sobre o inferno? Bom, 3 vezes Jesus adverte os discípulos dizendo assim: melhor é para ti entrares na vida do reino de Deus, aleijado, coxo e cego, do que ires 100% inteirão para o inferno. A cada advertência, Jesus também acrescenta algo sobre o inferno: para o fogo que nunca se apaga, ou seja, que é inextinguível em algumas versões, seguida de outro qualificativo, onde o seu bicho não morre. Então, assim, a primeira leitura que eu fiz aqui, Jesus fala a respeito de escolha. Você pode escolher entrar sem olho, coxo, sem mão, no reino de Deus. Ou você pode entrar 100% no inferno. Depende de você escolher como você quer ir e para onde você quer ir, tá? Então, você percebe o quanto isso daí é complicado. Então, vamos lá. Só que os discípulos, quando Jesus falou a respeito dessa visão, né, de o fogo não extingue, o bicho não morre, os discípulos não se assustavam. Sabe por quê? Porque, na verdade, isso era uma crença que já existia. Os discípulos sabiam do que Jesus falava, porque os profetas já falavam a respeito disso. Isaías 66, 24 diz: e sairão os eleitos, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo nunca se apagará, e será um horror a toda a carne. Cara, vê que os discípulos tinham em mente o que Jesus estava falando. Não era algo novo para eles, era algo, Jesus apenas citou as Escrituras, né? Então vamos lá. O que a Bíblia diz sobre o inferno? Em primeiro lugar, o inferno é um lugar real. Jesus diz que as pessoas que vão para o inferno, o verbo utilizado significa deslocar-se ou separar-se. No nosso texto, usa-se com uma preposição eis, que é o verbo ser eis eu tenho. E o substantivo geena. Essa construção gramatical dá a noção espacial, ou seja, as pessoas serão deslocadas de um local para outro, entendeu? Dentro de um espaço. Ou seja, o texto utilizado aqui no grego koiné, no grego que Jesus usava, dá a ideia que, de fato, Jesus estava falando de um lugar real, que as pessoas seriam movimentadas de um lugar para outro, ok? A palavra inferno, gente, não existe nas Escrituras, tá? Ela é o equivalente a uma palavra latim, equivalente a algumas outras palavras, como Sheol, Hades, e outras palavras que tem também, que foram utilizadas ali, tá? Então, vamos lá. Geena, né, que é o do verbo ali, Geena, e ela faz referência, no caso, essa palavra em especial, Geena, faz referência ao Vale de Inom. O que era o Vale de Inom? Era um local que ficava ao sul de Jerusalém, e lá os antigos judeus apóstatas, né, os judeus incrédulos, os judeus idólatras, eles sacrificavam os seus filhos a Moloque, que era um deus sanguinário do Antigo Testamento, ou seja, do tempo do Antigo Testamento. Ou seja, era um local que acabou sendo amaldiçoado, né? Foi o rei Josias que pôs fim a essa prática e transformou o local num lixão da cidade. Cara, o rei Josias era fantástico. Então vamos lá. E a partir dali, nesse lixão era jogada tudo que era carcaça de animal morto, né? Aquelas carniça era jogada ali e se tacava fogo constantemente, né? Se jogava fogo. E como a própria carne
ela é um material de combustão, o fogo nunca se apagava, estava sempre queimando, né? E por não ser aquele fogo, aquele fogaréu, havia bicho, né? Aqueles vermes, né, que ficam se alimentando da podridão, estava ali. Então Jesus traz a visão de um lugar real para poder ensinar a respeito de um outro lugar real, que é o inferno. Cara, muito sinistro. E agora preste atenção numa coisa. É claro que a descrição, por mais chocante que seja, Jesus não estava falando de fogo real nem de bicho real, tá? É um outro estado que de fato a gente só vai entender quem chegar lá. Eu não. Eu pretendo, eu espero, peço pela misericórdia de Deus que eu consiga me livrar de lá. Segundo, é um lugar de consciência. Ao dizer que é melhor isso do que aquilo, eu falei lá em cima, né? Jesus está dizendo que existe uma escolha. Ou seja, ninguém vai para o inferno sem saber por quê. Tá? Então, é um lugar de consciência. Você vai saber por que está lá. Tá? Esse papo de que a gente não vai lembrar de nada. Mentira. Não seja trouxa. A gente vai lembrar de tudo, sim. E eu creio que no céu lembraremos também. Se vai lembrar no inferno, vai lembrar também. Porque senão, a graça se torna barata. E a graça, ela pode ser de graça, mas ela custou caro. E quem for salvo, quer alcançar a salvação pela graça, saberá também do porquê foi salvo, do porquê estará no céu. Terceiro, galera, é um lugar de permanente sofrimento. Quando Jesus diz o fogo nunca se apaga e o verme não morre, aponta para uma realidade permanente. Cara, sinistro demais. Deixa eu correr porque o tempo é curto, né? Jesus usa também, lá em Mateus 50, a visão de uma fornalha de fogo, aonde haverá choro e ranger de dentes. Jesus disse que os justos irão para a vida eterna, mas os ímpios para o tormento eterno. Mateus 25:46. Mano, tudo é Jesus que está falando. Jesus fala também em Mateus 25:30 e 22:13 que o inferno também é chamado de trevas, um lugar de trevas, cara. Em outra designação, os que são destinados ao inferno, ira e indignação, tribulação e angústia. Romano 2:6-9. De acordo com João, os ímpios serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10. De acordo com Apocalipse 19:20, a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E 1000 anos depois, eles ainda estavam vivos lá, quando Jesus lança Satanás. Apocalipse 20:10. Quinto e último, cara. Quarto e último. E penúltimo, na verdade. O inferno é o lugar da ira de Deus. Quando Jesus diz o fogo que nunca se apaga, isso não nos fala apenas do sofrimento, mas também da ira de Deus. Em mais de 600 lugares, a Bíblia fala sobre a ira de Deus, pessoal. No caso específico do inferno, o fogo não é purificador. O fogo é a ira de Deus. Deus está irado. Deus se ira com o pecado, ok? Porém, a justiça de Deus, bem como seu amor e soberania, exigem a existência do inferno, tá? Então, se Deus é amor, e Ele amou o mundo, e Ele tem o céu preparado para aqueles que o recebem, aqueles que o rejeitam, merecem, sim, o inferno. Hebreus 11:13, porque Deus é amor e amou o mundo. Aqueles que rejeitam esse grande amor, rejeitam tão grande salvação. Hebreus 12:13. Ah, Jesus. William Hendricks diz: o inferno é inferno porque Deus está lá. Deus em toda a sua ira está no inferno. Ou seja, o inferno não é lugar do reinado de Satanás. O inferno também é lugar do reinado de Deus. Deus reina no céu, Deus reina na terra e Deus reina também no inferno. Quinto e último, agora sim, Jesus ensina que é possível livrar-se da ira do inferno, livrar-se de ir para o inferno, ao dizer, melhor é isso do que aquilo. Então Jesus, cara, diz que é possível, é uma questão de escolha, é uma questão de escolher.
o Evangelho de Jesus, escolher obedecer tudo que as Escrituras dizem a respeito de Deus, de Jesus, do pecado e do homem. Andar com Deus, virar as costas para o mundo e obedecer às Escrituras. Esse é o caminho, cara. É entender que a graça é de graça, mas não é barata. O inocente morreu no nosso lugar. Alguém pagou o nosso preço. E nós precisamos dar valor a isso, cara. Nós precisamos dar valor. Isso acabou a minha luzinha, significa que já passei da hora de parar. Então, gente, o que aconteceu com o inferno? O inferno existe, continua lá, continua recebendo gente, continua e não é mudando o contexto da nossa pregação, não é mudando a contextualização da pregação, não é tentando ressignificar as Escrituras que nos livraremos ou livraremos os outros do inferno. Não. A única forma, gente, é falar a verdade. A única forma é ter conhecimento das Escrituras. A única forma é pregar o amor de Deus, o pecado humano, a responsabilidade humana e as consequências de rejeitar o amor de Deus. Lembre-se, ninguém vai para o inferno porque pecou, mas todos irão para o inferno por rejeitarem o amor, a graça e a salvação de Deus. Que essa palavra possa penetrar no meu e no teu coração e que possamos buscar ser pessoas melhores, viver o evangelho real de Jesus e fugir do inferno, porque Deus tem aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram e não subiu ao coração dos homens, preparado para nós no céu. Paz de Cristo Jesus. Até a